Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Estamos de volta com o Câmara Verde, o nosso espaço para falar sobre meio ambiente, sustentabilidade e qualidade de vida. Ainda hoje, apesar de toda a tecnologia, o desperdício de alimentos é um problema no mundo inteiro. Inclusive aqui no Brasil, que está entre os países que mais desperdiçam. E é para falar sobre esse problema secular do desperdício de alimentos e as consequências disso que a gente preparou o programa de hoje. Diariamente, toneladas de resíduos sólidos são desperdiçados na Ceasa, que é a central de abastecimento do Rio Grande do Norte. Mas o que isso significa? Bom, que comida está sendo jogada fora, mas o pessoal por lá começou um projeto para reverter essa história. O movimento na Central de Abastecimento do Rio Grande do Norte, a Ceasa, é tanto que é até difícil estacionar o carro. Centenas de caminhões levando e trazendo frutas, verduras e legumes para várias regiões do Brasil transitam diariamente pela central. O volume de produtos vendidos é tanto que no ano passado a Ceasa movimentou 180 milhões em mercadorias. Mas por trás de todo esse movimento, um detalhe passa quase despercebido: o desperdício de alimentos. As lixeiras e contêineres ficam cheios de produtos que não são aceitos pelos supermercados e donos de frutarias, mas que poderiam ser consumidos normalmente. Os nossos clientes, que é atacado e varejo, eles precisam que o produto tenha um maior tempo de prateleira, uma maior duração. Então, assim, os produtos que estão machucados, com alguma pancada devido ao transporte, que chega, o cliente não vai querer. Seu Francisco sabe bem como os produtos, muitas vezes, são mal aproveitados por aqui. Há vários anos ele garimpa no lixo o alimento da família. Ele chega cedinho e só volta para casa quando o carrinho está cheio. E garante, tudo o que leva é de qualidade. Aqui eu encontro cebola, encontro cenoura, encontro chuchu, encontro tomate, batatinha. Às vezes ela está furada, deixa dar um cartinho, ela fica novinha de novo. Dá para se aproveitar. O que é que o senhor faz com esse material que o senhor recolhe? Esse material é para casa, leva uma parte para casa e outra parte é ver o vizinho. Vendo um pouquinho a mim, eu vendo para apurar o dinheirinho, né? Diariamente são recolhidas 12 toneladas de resíduos sólidos. Desse total, 85% é lixo orgânico. Todo esse desperdício gera despesas para a Ceasa. Mensalmente são gastos R$10 mil para transportar o descarte até o aterro sanitário. Para diminuir esse custo, a Ceasa estimula as doações por meio do programa Cesta Solidária. Na hora em que esse alimento, né, que tá perecendo e está perdendo valor de mercado, o comerciante sabe e consegue, tem a credibilidade de doar isso para um programa oficial institucional da Ceasa, que hoje também é ligado diretamente à Secretaria de Ação Social, a gente, além de diminuir esse desperdício, a gente também consegue fazer uma economia nas despesas do transporte desse resíduo, desse lixo, para o aterro sanitário. Se a gente está diminuindo, então, 24 toneladas mês, se isso não estivesse acontecendo, a gente estaria, então, levando mais volume, mais peso, mais lixo, portanto, pagando mais para o aterro sanitário. O Cesta Solidária mobiliza os atacadistas a doarem hortifruti granjeiros para instituições e famílias carentes. São alimentos sem condições de venda, mais aptos para o consumo e ricos em valor nutricional. São pessoas que não têm condições de ter uma vida melhor, que têm pouca renda mesmo, então eles são cadastrados no programa e ficam recebendo a cesta. E primeiro recebem uma visita do assistente social. E também esse programa ele foi criado com o objetivo de tirar os arrecadadores, os coletores de lixo da Ceasa. Atualmente o programa atende 80 instituições e 180 famílias carentes e beneficia pessoas como Dona Dagnaura. A cada 15 dias a aposentada volta para casa em Mãe Luísa com a sacola repleta de produtos que ela diz não ter condições de comprar. Tem dia que eu não tenho dinheiro para comprar uma cebola nem um tomate. Se não fosse esse programa, como é que ficava? Ficava mais difícil conseguir comprar tudo isso em casa? É difícil, viu? Ficava muito difícil. O Cesta Solidária foi reformulado em 2015.
Aos poucos, ganha a adesão dos permissionários. No início, eram doadas apenas 6 toneladas de produtos por mês. Hoje, o volume já é 5 vezes maior. Os doadores são lojistas preocupados com a responsabilidade socioambiental. Quem for permissionário do SEASA, que joga alguma coisa no lixo, que sabe que dá para ser reaproveitado, selecione, doe para o Cesta Solidária, porque vale a pena. Apesar do sucesso do programa, o diretor da central reforça que, em se tratando de comida, o desperdício é inevitável e que ainda existe a necessidade de implementar outros projetos para dar um descarte adequado aos produtos impróprios para o consumo. Foram apresentadas algumas ideias para o programa Renda Sustentável, né, junto com a Emater, junto com a Secretaria de Agricultura, com a Imparne. Houve já algumas discussões nesse sentido e intenção de projetos já estão sendo elaborados nesse sentido, de fazer com que a massa, né, orgânica desse lixo aqui pudesse ser transformada em compostagem, para servir de adubo, né, e outras opções também que se tem estudos em andamento para se aproveitar melhor esse lixo. O desperdício de alimentos preocupa muita gente, inclusive o pessoal que prepara as refeições no RU, que é o restaurante universitário da UFRN, por onde passam centenas de estudantes todos os dias. O preparo começa cedo. Todos os dias, entre café da manhã, almoço e jantar, são servidas cerca de 5.000 refeições no restaurante universitário da UFRN. Os cuidados para evitar o desperdício de alimentos começam na hora da compra. Com relação à compra, a gente compra somente aquela quantidade que já está programada para sair. A gente trabalha com uma previsão fixa de comensais, certo? A gente atende em torno de 3.000 a 3.200 pessoas no almoço. Então, a gente faz um planejamento prévio de qual quantidade a gente vai precisar de cada item e a gente faz o pedido só da quantidade necessária, já para evitar o desperdício da parte da compra do alimento. E na cozinha, antes de manipular o alimento, todo mundo passa por uma capacitação. Os funcionários aprendem que, aqui, quase nada deve ir para o lixo. A gente faz treinamentos para evitar o desperdício de água, de energia e do próprio alimento. Para descascar, não tirar cascas grossas, para reaproveitar o máximo que puder daquelas folhas e coisas desse tipo. Depois que fica pronto, é hora de servir. Quando nem toda a produção é consumida no buffet, volta para a cozinha e, se der, a comida é reaproveitada. A sobra do alimento que está na linha, ela é avaliada e se ela tiver condições de ser reaproveitada, ela vai ser refrigerada até o dia seguinte. No dia seguinte, a gente retira essa sobra, faz uma nova avaliação e se ela tiver condições de ser servida, a gente reaquece a uma temperatura que está especificada na legislação e ela vem para cá para ser servida novamente. Mas o maior volume de desperdício do restaurante universitário vem daqui, ó, do prato. Só na hora do almoço são recolhidas, em média, 100 quilos de sobra todos os dias. Quando a comida está um pouco sem gosto, aí deixa um pouco. Não aguenta comer tudo, mas geralmente eu coloco pouco para não desperdiçar. Hoje sobrou comida lá no teu prato? Sobrou porque eu acho que eu coloquei a mais. E eu tinha comido um pouco antes, aí estava meio já... Esse tipo de desperdício é quase inevitável no RU. Ainda assim, os restos não vão para o lixo comum. Eles são separados do lixo reciclável e recolhido pelo Programa de Reaproveitamento de Lixo Orgânico da Escola Agrícola de Jundiaí. Eles vão para a Casa do Lixo dos Orgânicos, junto com as sobras da cozinha de cascas, algum pedaço de comida que caiu no chão, alguma coisa. Todo esse lixo orgânico ele é recolhido, guardado nessa Casa do Lixo específica. E aí a Escola Agrícola de Jundiaí vem recolher para fazer ração animal e compostagem. Os alunos são conscientizados frequentemente sobre o desperdício. E, por outro lado, o RU recorre a alguns truques para evitar que o prato dos consumidores seja maior do que o que eles realmente conseguem comer. Aqui a gente já trabalha com pratos e não com bandejas para evitar esse tipo de desperdício, que aí você tem uma melhor visualização. A gente porciona só a parte proteica do prato, o resto fica livre para que cada um coloque a quantidade que vai comer, que uns comem mais, outros menos.
E a gente recebe estagiários do curso de nutrição que tem que fazer um trabalho para o local, que deixa alguma contribuição no local. E geralmente a gente pede que seja feito com desperdício, para tentar diminuir. Agora, imagine só a logística que é necessária para grandes locais como hospitais, por exemplo, para evitar esse desperdício. Bom, a gente foi até o Hospital Dr. Luiz Antônio, da Liga contra o Câncer, conhecer como é que eles fazem por lá. Rapidinho, Dona Marluce come toda a salada de frutas servida no lanche. Internada há 3 dias no Hospital da Liga Norte Rio-Grandense contra o Câncer, a dona de casa conta que nem mesmo o tratamento da doença interferiu no apetite. Na hora das refeições, não sobra nada no prato. Tá muito boa a comida. Muito boa, sobra não. Como toda comida, tudo. Os acompanhantes dos pacientes também elogiam o cardápio do hospital. Não sobra não, como tudo. Tá gostosa. O frango gostoso, a salada, tudo bom. E vem numa quantidade boa? Já no self-service, a gente serve a quantidade que a gente quiser comer. Na cozinha, tudo é feito com capricho para agradar o paladar tanto dos pacientes quanto da clientela sadia. Mais de 20 mil refeições são servidas mensalmente aqui no Hospital Dr. Luiz Antônio. Os índices de rejeição são baixíssimos, inferiores a 10%. Mas a chefe de nutrição conta que nem sempre foi assim. O nosso desperdício, logo que entramos aqui, fizemos uma análise e esse desperdício era alto em relação à média que é esperada para o rejeito. Então analisamos esses indicadores e vimos que de fato ele estava acima da média, tanto para a clientela sadia quanto para a clientela enferma, que são os pacientes. A partir de 2001, o índice de rejeito dos alimentos passou a ser controlado de forma mais efetiva. Para reduzir o desperdício, foi preciso identificar as causas da rejeição. Identificamos que tanto na questão do treinamento precisávamos intensificar, sensibilizar também os nossos funcionários quanto à necessidade de controlar o desperdício, da necessidade de diminuir o tamanho da porção. Antes usávamos, antes de 2001, bandejões, então modificamos para o uso dos pratos. Hoje os pacientes podem escolher aquilo que eles realmente querem comer. E os acompanhantes se servem na quantidade que desejam. A nutricionista da clínica também oferece o cardápio para o paciente que está em tratamento clínico ou em quimioterapia, e eles oferecem justamente para evitar o desperdício. Mesmo tendo no cardápio previsto carne ou bife, mas oferece outra opção para que o paciente realmente coma aquilo que ele está desejando. E isso não aumentou o nosso custo, pelo contrário, diminuiu. Teve uma aceitação melhor. Exatamente, houve uma aceitação melhor. E na cozinha, quase nada vai para o lixo. Nós aproveitamos sim os talos, as cascas, para que haja um melhor aproveitamento, tanto de nutrientes e quanto da redução do desperdício em nossa cozinha. E isso também no treinamento, incentivamos os nossos funcionários a fazer isso na casa deles também. Todos os dias, milhares de toneladas de alimentos são desperdiçadas no mundo inteiro. Uma questão tão preocupante que a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, lançou um relatório que a repórter Ariane Viana levou para o professor Robério Paulino, do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da UFRN, comentar para a gente. Todos os anos, 127 milhões de toneladas de alimento vão para o lixo só aqui na América Latina. Esse volume seria o suficiente para matar a fome de quase 40% das pessoas que passam por necessidades alimentares no mundo todo. Por que tanto desperdício? É isso que a gente vai conversar agora com o professor do Departamento de Políticas Públicas da UFRN, Robério Paulino. Professor, é uma questão cultural todo esse alimento com valor nutritivo ainda indo para o lixo? É uma questão cultural, mas também
é uma questão de falta de políticas públicas. O que ocorre é que a nossa terra, felizmente, é muito generosa, né? A América Latina e a América do Sul em particular, e o território brasileiro, é muito, digamos, é fértil, né? E a produção de alimentos aqui, inclusive, chega a ser maior do que as necessidades da população alimentar. Se ainda existe fome no Brasil, é porque uma parte da população não consegue alcançar a renda suficiente para comprar esse alimento, porque a produção de alimentos é mais do que suficiente para alimentar muito bem a população. Então, desse excesso, muitas vezes, nasce uma sobrevalorização, uma falta de consciência da importância de preservar esse alimento, de direcionar para outro tipo de consumo, ou de armazenar esse alimento, né? Então, o que falta mesmo são políticas públicas dos governos para aproveitar esse alimento, para conscientizar a população de que esse alimento não precisa ser desperdiçado, jogado no lixo, é possível reaproveitar de diversas formas. Quando a gente fala em desperdício, quando a gente fala em comida indo para o lixo, não é só aquela comida do prato de casa. O desperdício começa já na hora da distribuição entre os supermercados, entre os mercadinhos. É bem antes que começa, na cadeia produtiva que começa o desperdício, não é, professor? Infelizmente, se você vai na feira, qualquer feira de Natal, a feira do Alecrim, a feira lá da Nova Natal, a feira do Carrasco, você vai ver que as pessoas na banca, elas escolhem muito as frutas, né? E é natural, você quer o melhor produto. E uma parte daquele produto que está um pouquinho amassado, isso ocorre também no supermercado, ocorre no Ceasa, aquela fruta que está um pouquinho amassada, o cliente já não quer. Um tomate, ou uma laranja, ou um chuchu que está um pouquinho amassado, que o cliente não quer, você pode tirar aquela parte que está amassada e aproveitar esses legumes para fazer, por exemplo, sopa, aproveitar essa fruta que está apenas um pouquinho ralada, mas que o cliente não quer, para transformar isso em sucos e mandar para merenda escolar, mandar para restaurantes populares, armazenar isso mesmo para situações, né, que se fosse servido à população mais necessitada, mais carente. Existem mil uma forma, mas infelizmente não existe essa consciência e não existem políticas públicas para isso. A gente sabe que existem cooperativas, né, que coletam esses alimentos no Ceasa, coletam junto aos supermercados, mas é uma coisa ainda muito primária, muito embrionária, que precisaria ser transformada em política pública em todo o país. Isso é possível. Para isso precisaria haver, por exemplo, uma central de processamento desses alimentos, orientada pelo governo do estado ou pelas prefeituras, que se preocupassem com isso, de fato, e pudessem, digamos, ter uma orientação mais geral, uma coisa mais sistemática, mais planejada. O que ocorre hoje é muito de iniciativas individuais ou de pequenas cooperativas que não chegam a absorver, a abarcar sequer 10% provavelmente desse alimento desperdiçado. Falando em políticas públicas também sobre desperdício, a gente fala sobre aqueles alimentos que têm ainda um valor nutricional, que ainda podem ser consumidos. Mas a gente também tem aquela outra carga de alimentos que são rejeitos do prato mesmo, ou esses que vão para o lixo porque já não tem mais condição de consumo. Fala-se muito pouco ainda em reaproveitamento desse tipo de lixo, né, de resíduo. Essas sobras alimentares, elas poderiam ser de alguma forma aproveitadas também, ser transformadas ou mesmo em adubo. O que acontece numa cidade como Natal, por exemplo, que a gente conhece, é que todo o lixo com rejeitos, né, de alimentos, sobras de alimento, é misturado, por exemplo, com lixo reciclável. As pessoas jogam o plástico, jogam a embalagem que poderiam ser recicladas junto com aquele alimento que sobra e não se aproveita nem aquilo que é reciclável e tampouco o resto dos alimentos. Então, se houvesse uma política na cidade e nas cidades como um todo, para que a população separasse de fato tudo que é reciclado, plástico, papel, metal, para que isso fosse reciclado em cooperativas do lixo orgânico, esse lixo orgânico rejeitos de alimento poderiam ser transformados, voltar para a natureza sob a forma de adubo, sob outras formas que pudessem ser aproveitadas. Isso não precisa necessariamente virar lixo e apodrecer e aumentar os lixões. É uma consequência bem drástica para o meio ambiente que poucas pessoas têm essa preocupação, não é, professor? Infelizmente, isso passa também por uma conscientização alimentar, que as pessoas não precisam comprar tanta coisa às vezes, né? E podem reaproveitar aquilo que sobra, como já falei, em casa, antes de jogar fora, pode ser aproveitado como um doce, na sopa, etc., e separado para que vire adubo, mas passa também, como eu falei, por uma questão geral de conscientização que o poder
Público estimule a coleta seletiva, estimule o reaproveitamento desse produto. Para fechar nossa entrevista, professor, quais são as consequências de tamanho desperdício e o que é que pode acontecer se a gente não nos movermos, se não dermos um passo para reduzir todo esse volume de alimento que vai para o lixo? O primeiro prejudicado é a natureza, porque se nós produzimos muito mais alimentos do que podemos consumir, isso implica mais desmatamento, implica mais florestas que vão para o chão, para que se faça lavoura, para que se plantem, né, novas árvores. Então, um aproveitamento maior, uma atitude mais racional no aproveitamento desses alimentos, poderia reduzir o ritmo de desmatamento. Nós vemos aí a Amazônia, o Pantanal, o Nordeste já foi todo desmatado. Nós poderíamos estar preservando nossas nascentes, preservando a natureza. Então, essa é a primeira consequência. E segundo, é que tem muita gente no mundo ainda com fome. A produção de alimentos no Brasil e na América Latina, como eu falei, é maior do que a população necessita, mas tem muita gente que não tem renda para oferir, para conseguir, para ter acesso a esses alimentos. Então, um reaproveitamento dessa produção excedente que se perde poderia muito bem alimentar milhões de pessoas. Obrigada, professor Robério Paulino. Então, fica aí essa dica, né, de pensar um pouquinho mais na hora de comprar o alimento, na hora de aproveitar esse alimento em casa, para evitar tamanho desperdício. Depois do intervalo, você vai ver como é possível economizar e evitar o desperdício dentro da própria casa. E ainda vai conferir uma entrevista com Eveline Oliveira, que é a coordenadora do programa Mesa Brasil do SESC. A gente volta já. A água é um bem precioso, usado para cozinhar, para aguar as plantas, assim como para nos hidratar. Mas você sabia que esse líquido que a gente bebe todos os dias pode acabar? Por isso é preciso economizar a água que consumimos. Aí vão algumas dicas. No banheiro, feche a torneira enquanto escova os dentes ou faz a barba. E estipule um tempo aproximado de 5 minutos para o seu banho. Na cozinha, feche a torneira enquanto ensaboa a louça e só volte a abrir quando for para enxaguar. E na parte de fora da sua casa, use um balde para lavar o carro e a calçada. O uso de mangueira aumenta o desperdício de água. Faça a sua parte. Juntos podemos fazer um mundo melhor. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Dicas de meio ambiente. Sempre feche a torneira enquanto escova os dentes. Use as máquinas de lavar roupa e louça somente quando estiverem cheias. Prefira o uso de produtos biodegradáveis. Não jogue óleo de fritura usado na pia. Dê carona para seus amigos e colegas de trabalho. Desligue a luz onde ela não for necessária. Dicas de meio ambiente. A gente já falou sobre desperdício de alimentos em locais e instituições grandes, como hospitais, feiras e restaurantes. Mas se a gente parar para pensar, vai ver que dá para fazer economia também em casa, evitando esse desperdício. Quem conta isso pra gente é a repórter Amanda Fernandes na nossa Dica Verde. Oi, Mirella! A primeira dica é, antes de ir ao supermercado fazer as compras, dá uma vistoria na despensa e anotar no papel apenas os alimentos que estão faltando. Assim é difícil comprar coisas em excesso, hein? Então faça sua listinha antes de ir ao supermercado, ok? Tem mais dica para você. Em vez de fazer uma compra por mês, experimente ir ao supermercado mais vezes e comprar menos produtos. Periodicamente, dê uma olhadinha nos alimentos que você tem em casa, principalmente na data de validade. Se você preferir, faça uma listinha igual a essa e coloque na geladeira. Só assim você não vai desperdiçar alimentos. Olha aí, que legal! Na hora de cozinhar, dê preferência aos produtos que estão perto de vencer. Assim, você jamais vai jogar fora produtos que nem chegou a utilizar. Terminou o almoço e sobrou um pouco de comida? Vai pro lixo.
Não, de forma nenhuma. Guarde tudo em potes com tampa e reserve na geladeira. Dessa forma, os alimentos podem durar até 3 dias. Nada de desperdício, hein? Os restos de frango assado podem ser o recheio do sanduíche. O pão de ontem pode ser a torrada de hoje. Para que os alimentos não estraguem, eles devem ser conservados a uma temperatura entre 1 e 5 graus para manter a qualidade. Antes de guardar frutas, verduras e legumes na geladeira, lave-os bem e os guarde. Dessa forma, os alimentos duram mais. A banana começou a apresentar manchinhas na casca. O mamão está com aparência feia. Nada vai para o lixo. Corte as partes mais maduras e reaproveite o resto. Você sabia que dá até para aproveitar as cascas de alguns alimentos? Veja essa dica. Sou tia Nena, estou aqui para ensinar uma receita de reaproveitamento de alimentos, que no caso vai ser casca de legumes. E eu quero dar uma sugestão para o Dia das Mães. Vou fazer uma torta salgada de casca de legume decorada para o Dia da Mãe. As verduras deixei de molho no hipoclorito e agora eu vou descascar normalmente os legumes e depois cortar em pedaços pequenos. Aqui eu só tenho as cascas e essas cascas eu vou picar pedacinhos miúdos para refogar. Agora vamos começar a cozinhar as cascas de legumes com bem pouquinho óleo. Aqui tem uma colher de óleo. Agora vamos acrescentar a cebola. Aqui eu botei uma cebola pequena. Agora eu vou acrescentar o alho picado também. Quando começar a dourar, nós vamos colocar nossas cascas. Aí agora eu vou pegando as cascas que eu higienizei, deixei no hipoclorito, cortei, dou uma leve refogada aqui assim. Eu vou usar um pouco de coloral, só para dar uma corzinha. Quando eu já refoguei um pouquinho as cascas, eu vou colocar devagarzinho o caldo de carne. Esse aqui vai dar o sabor, sal, tudo na carne. Não vamos precisar de botar mais nada. E aqui a gente vai esperar que ele cozinhe, reduza a quantidade de água para poder esfriar e misturar com a massa 1. Próximo passo, vamos fazer a massa 1, né? Aconselho sempre, quando você for quebrar um ovo, fazendo uma receita, quebre um a um, numa vasilha separada, para não ter o perigo de um estar estragado. Então aqui eu boto uma clara, 2, 3 e 4. Vou deixar separado uma gema para a decoração da torta. E vou usar na massa 2, 3 gemas. Coloquei as 4 claras aqui. Vou colocar 2 copos de água. Vou colocar um caldo de carne e vou colocar 2 xícaras de farinha de trigo. Mas a minha eu sempre uso sem fermento, porque eu controlo o fermento do meio. Isso agora eu vou liquidificar. As nossas cascas já estão cozidas, já esfriou. E nós vamos misturá-la à massa 1, que nós acabamos de fazer, que é o recheio da nossa torta. O nosso recheio já está pronto. Posso colocar um pouco da calda e colocar
as cascas dos legumes cozida e fria. Porque como aqui tem ovo cru, se eu botar ela quente, ela vai talhar. Porque a pintura vai cozinhar um ovo e vai ficar muito feio. Nossa massa está pronta, o recheio, e nós vamos para a massa 2. Vou colocar 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento. Vou colocar as 3 gemas. Aí aqui vem 1 colher de sopa de fermento. Que é para dar o ponto de massa podre. 200 gramas de margarina. E pode ser até um pouco mais, né? Depende de quando você começa a misturar. E aqui é só a gente misturar para formar uma massa homogênea. Ela fica assim, ó, solta na mão. Juntou tudinho, fica uma massa bem bonita. Agora eu vou forrar uma forma para colocar o recheio da massa 1. Não precisa untar, porque aqui tem farinha de trigo e tem a margarina. Uma forma fácil de você forrar rápido é você fazer rolinhos que coloca na lateral da forma. Aí você vem com o dedo e vem pressionando assim, ela vai preenchendo o espaço. Então essa foi a forma de cobrir a lateral da forma. O fundo da forma, o que eu vou fazer? Vou fazer um rolinho. E vou botar no meio e vou apertando e esticando para ir de encontro à lateral. Amasso com a mão e ela vai se encontrar com um pedacinho aqui da lateral. Depois que ela está assim, o que nós vamos fazer? É só colocar o recheio da massa 1 aqui dentro. Vamos fazer a decoração para deixar ela bem bonita para a mamãe, né? O Dia das Mães. Você pode fazer tipo rolinho ou palitinho, como chamam. Como ela é uma massa muito fofa, vocês têm que ter o cuidado de botar os pedacinhos assim. Não se preocupe que ela não vai afundar, na hora que assar ela sobe. Agora eu vou fazer a flor da massa para a gente decorar, botar flores para a mamãe na torta. Eu faço um rolinho numa mão, com a outra eu venho e amasso. Eu venho assim devagarzinho, ó, e amasso. Eu amassei e eu venho enrolando. Enrolo, enrolo, enrolo. Formou a flor. Essa flor eu vou botar na lateral para assar do bolo. Uma folha. Eu vou fazer o mesmo rolinho e vou amassar. Só que eu não vou enrolar. Eu vou pegar, vou botar perto da flor e na hora que eu for botar, eu entorto ela um pouquinho. A gema que nós deixamos separado é para pincelar e dar colorido a essa massa. A gente pega um pincel e vem em cima da flor, passa. Nas laterais da forma, passa. Vou botar a nossa torta no forno pré-aquecido. Por 35 minutos. Passados os 35 minutos, a nossa torta já está pronta, decorada. Olha como a gema deu uma cor bonita nas flores, nas folhas. A nossa torta da mamãe como ficou. E garanto, tá super saborosa. Aí o que é que eu faço? Capricho mais para a mamãe. Eu pego aqui, olha,
A folha do alface que eu deixei de molho, no hipoclorito eu enxugo, porque o verde levanta um pouquinho a torta e vou fazer uma caminha de alface. Olha como tá ficando linda a nossa torta. Que mãe não vai gostar? Quero agradecer a atenção. Espero que tenha gostado da minha receita. Isso aqui é para você, mamãe. Até a próxima. E uma última dica: cuidado com as promoções. Elas costumam ser irresistíveis e comprar em excesso pode ser que os alimentos acabem se estragando. E depois de falar tanto sobre desperdício de alimentos, a gente vai conhecer agora um programa do SESC que trabalha justamente com a coleta e distribuição de alimentos doados. Quem vai explicar isso direitinho pra gente é Eveline Oliveira, que é a coordenadora do programa Mesa Brasil do SESC aqui no estado, não é isso, Eveline? Como é que funciona o programa, né? A gente sempre vê o caminhão da Mesa Brasil passando pela cidade, como é que funciona? Nós funcionamos no formato colheita urbana, um programa que se desenvolve ações de segurança alimentar e nutricional no estado. E nós temos uma frota de caminhões onde a gente arrecada o alimento e entrega no mesmo dia. Então a gente tem o atendimento a instituições de forma sistemática, ou seja, essas instituições elas recebem uma vez por semana doação de alimentos. E tem aquelas instituições que são atendidas de forma eventual. Então, quando nós temos doações excedentes de alimentos, nós repassamos para essas instituições que ficam em lista de espera. Então, o alimento é doado, o alimento é in natura, né? E toda a logística que a gente faz é acompanhada por nutricionistas e assistentes sociais também. Quem é que pode doar, né? E quem são essas instituições que recebem esses alimentos? Bom, as instituições sociais, elas são primeiramente visitadas pelas assistentes sociais. Então, a assistente social, ela conhece a rede socioassistencial local e, em cima disso, a instituição ela tem que ter uns pré-requisitos para entrar no programa, ou seja, cadastrar. Então, ela tem que desenvolver um trabalho social com a comunidade, ou o público para quem ela se prestar um serviço, ela tem que estar legalmente constituída. Então a gente pede algumas documentações que são necessárias para a gente certificar que aquela instituição existe de fato, realiza um trabalho, é inscrita no conselho, né, no Conselho de Assistência Social. E também participar das ações que a gente promove, né? Então, a gente visita a instituição, verifica a veracidade das informações que elas estão nos prestando e, a partir daí, é feito um cadastro. Nesse cadastro tem todo o perfil da instituição. Qual o público que ela atende, a faixa etária, quais os alimentos que ela precisa mais, qual a estrutura de cozinha que ela tem para produzir as refeições. E em cima disso é montada uma logística de entrega com a capacidade que ela possa consumir e armazenar. No caso, então, quem é que faz essas doações? Porque não é qualquer alimento, né? Tem que ser, não pode ter sido cozinhado, né? Não pode ser alimento que esteja pronto para ser servido. Como é que funciona isso? Até por questões de legislação e também questão de segurança alimentar, nós doamos alimentos in natura. Então, o alimento, a gente não recebe refeições prontas para consumo, porque a gente teria que monitorar toda a produção, desde quando o alimento é produzido até a sua distribuição final. Então, por conta disso, a gente entrega os alimentos in natura e a gente não recebe de forma nenhuma alimentos que estejam com prazo de validade ultrapassado ou que estejam com alterações visíveis da embalagem, né? Ou não estejam aptos para consumo. Então,
Alimentos que tenham maior risco de contaminação também a gente não recebe por questões de segurança, transporte adequado. Então, para tudo a gente segue a legislação vigente para que a gente possa entregar esse alimento o mais seguro possível. Certo. No caso, o programa já tem mais de 10 anos, não é isso? Isso. Aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, né, a gente está completando 13 anos esse ano agora, né? O programa já existia anteriormente em outros estados, foi pioneiro em São Paulo, né, através do SESC. E aí em 2003 o SESC resolveu ampliar esse programa para o Brasil todo, né? Então todas as unidades onde tem SESC funcionando, todos os estados da federação têm o programa Mesa Brasil funcionando. Ah, que bacana. Agora conta pra gente como é que surgiu a ideia, né? O programa de hoje é sobre desperdício de alimentos. Mesmo com toda a tecnologia já desenvolvida, né, com um problema que é notório para todos os países, ainda há muito desperdício, né? Como é que surgiu essa ideia? Exatamente. O foco do programa é combate à fome e ao desperdício de alimentos. Então, o SESC teve uma ideia de trabalhar nessas duas vertentes, né? E a gente trabalha a cadeia doadora, tanto de fornecedores quanto de instituição, com aproveitar melhor esse alimento que ele está recebendo. Então, o doador, nós fazemos uma captação permanente, porque ao mesmo tempo que a gente combate a fome, a gente também faz ação educativa com os doadores. E aí esse doador reduz o seu desperdício. Então a gente já teve casos de algumas empresas que realmente reduziram muito o seu desperdício e pararam de doar para o programa. E para a gente isso é muito bom, né? Porque eles conseguiram controlar lá a cadeia deles produtiva, recebimento, estoque, né, controle de saída de produto. E também tem aquele doador que, por mais que ele tenha um nível de desperdício muito baixo, ele sempre vai ter um excedente, que são aqueles grandes produtores. Então, são as fazendas, são as indústrias, né? Então, a gente tem por um lado, a gente trabalha no combate à fome e o outro, a gente combate também o desperdício. As instituições que recebem, elas participam de oficinas de culinária, né, na cozinha mesmo, praticando técnicas de culinária, como é que elas podem aproveitar melhor esses alimentos. Então, isso também é desenvolvido pelas nutricionistas das equipes que estão nas 3 unidades onde o programa funciona, né? A gente tem Natal, Mossoró e Caicó. Ah, que bacana. Quem se interessar, né? Quem se interessou, no caso, pelo programa, tem informações na página do SESC, não é isso? Sim, no site do SESC, né? Tem informações sobre o programa, como ele surgiu, histórico, registros, né? Tem os telefones de contato e nas mídias sociais também, na página do SESC, a gente também tem notícias sobre o programa, resultados, a gente sempre está prestando conta disso para a sociedade. Ok, então, só para a gente finalizar, né? Quantas pessoas são beneficiadas, né? Já foram até agora com o programa? A gente faz uma contabilidade de população atendida por mês. Então, a média de atendimento é de 30 a 40 mil pessoas por mês, né? Hoje a gente tem no estado 198 doadores, a gente tem 251 instituições e desde que o programa foi lançado até hoje a gente já arrecadou mais de 13 mil toneladas. Então, assim, são números bastante expressivos, que se a gente for imaginar, esses alimentos eles estariam sendo desperdiçados e hoje, no longo desses 13 anos, ele teve um destino final muito bem aproveitado, né? A gente pôde contribuir com muitas famílias, com muitas instituições, enfim, com a comunidade em geral. E aí fica a mensagem também, né? Além Isso. Evitar o desperdício, fica a mensagem educativa, né? Exatamente, não só receber o alimento ou esperar por aquela doação, mas você também buscar alternativas de aproveitar melhor, de utilizar aquele alimento de uma forma integral para que ele seja mais nutritivo, que ele tenha um rendimento maior, que tenha menos custo. Então, é uma série de fatores que contribuem para que no final as pessoas valorizem mais o alimento, porque as pessoas aproveitem melhor o que o alimento tem de melhor. Porque muitas vezes a gente, até por puro preconceito, a gente joga fora partes nobres que têm um valor nutricional muito importante e a gente, por desconhecimento, joga fora.
né? Então a gente tem essa missão aí de trabalhar isso com as instituições. Muito bem, tá dado o recado. Então, Eveline, Tá, obrigada pela sua obrigada. participação aqui no nosso programa. É isso então, assim a gente encerra essa edição do Câmara Verde. Mande a sua sugestão para o nosso e-mail, tvcamaranatal@yahoo.com.br. Até a próxima!